A reforma tributária está aí e ninguém te perguntou o que você acha sobre isso, se precisava realmente acontecer as mudanças. Só foi te imposta e você vai ter que se virar para aprender. Mas o que você tem que aprender? Esse vídeo é justamente te explicando tudo o que você precisa aprender com a reforma tributária. Meu nome é Conrado, eu sou do projeto Simplificando a Reforma Tributária e esse vídeo está aqui para te ajudar. E para você entender o que muda, eu separei em 4 grupos de assuntos, tá? Primeiro, os impostos que estão mudando. Depois eu vou falar como calcular esses novos impostos. Terceiro, sobre o tal do imposto no destino, o que vai mudar com isso. E para finalizar, eu vou explicar para vocês em cada regime tributário como fica lucro real, lucro presumido e simples nacional. E antes de eu entrar no detalhe, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que precisa saber essas informações. Assim como você, ele também não teve opção de opinião e vai ter que aprender. Então vamos lá, para a gente começar, vamos falar sobre os impostos que estão mudando. Vão sair de cena PIS, COFINS, ISS e ICMS. E vão entrar em cena IBS e CBS. São esses os impostos que vão mudar. Também tem o IPI, ele não vai ser extinto, mas vai ser reduzido drasticamente. E também tem o IS, que em alguns casos vai ser aplicado. Não na maioria deles, apenas nos casos que vai ter que o governo acredita, que a legislação acredita que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente, tá? Então não vou falar muito dele aqui para você, mas ele existe, tá bom? Vamos focar no IBS e na CBS, que vai substituir essa galerinha que eu falei aqui com vocês. Esses impostos vão mudar, só que não vai mudar do dia para a noite, de um ano para o outro. Vai haver um período de transição, que vai de 2027 a 2032. Ah, Conrado, e o 2026? 2026 não é válido os impostos novos. Ele é apenas para fins de teste, onde você vai estruturar a sua empresa para conseguir entregar para o governo as informações. A preocupação do governo é nem você, é ele, como ele vai receber as informações. Por isso que tem esse período de teste em 2026. Agora, entendidos os impostos que estão saindo, os impostos que estão entrando, vamos saber como calcular esses novos impostos. Imposto basicamente são duas coisas, é base de cálculo vezes uma alíquota. Multiplicou os dois, se chega no imposto devido. E qual é a nova base de cálculo dos impostos? Você tem que entender agora que foi criado um novo conceito, o margem fiscal. O que é margem fiscal? É sua receita deduzida de todas as suas despesas com nota fiscal. Chegando nisso, você encontra a sua base de cálculo. Diferenças. Quem era do lucro presumido, que tributava pelo faturamento, agora com a reforma tributária, vai passar a tributar pela margem fiscal. E quem era do lucro real, que era tributado pela receita menos os custos, agora vai ter a base de créditos ampliadas, porque antes era receita menos custos, agora vai ser receita menos custos e despesas. Ou seja, para as empresas do lucro real, teoricamente, a base de cálculo vai ser menor. E isso muda drasticamente o jogo para essas empresas. Não vou entrar no mérito aqui se é justo ou não, mas é assim que funciona, tá? O cálculo para as empresas do Simples Nacional, não se preocupe, não muda nada. Vai manter igualzinho, mas eu vou te explicar ali na frente com mais detalhes. Achei minha base de cálculo, achei minha margem fiscal, eu vou ter que encontrar agora a alíquota de imposto. Qual que é a alíquota de imposto? Neste momento, vai ser considerado a alíquota de referência, que é uma alíquota definida pelo Senado, e a partir dessa alíquota, os municípios e os estados podem mudar a sua alíquota, tá bom? Mas por que a alíquota de referência, então? Enquanto os municípios e estados não criarem suas legislações, eles usam a alíquota geral, que foi definida para o país inteiro, tá bom? Então, depois que eles definirem, vai ser cada município, cada estado pode ter a sua alíquota aí. Mas nesse momento é a alíquota de referência. Definida a alíquota de referência, os estados e municípios podem mudar essa alíquota. No entanto, quem muda não é o estado e o município onde a empresa está sediada. O que vai mudar agora é onde a empresa vai vender. O que define é o tal do imposto no destino. Então, se eu estou aqui em Belo Horizonte e eu vender lá para São Paulo, não importa para mim a alíquota de Belo Horizonte. O que importa é a alíquota que vai ser lá no estado de São Paulo. Isso que é um imposto no destino.
Isso muda drasticamente a arrecadação no país. Mas eu não vou entrar nesse mérito não, porque aí a conversa é outra e alonga muito mais. O que você precisa saber nesse momento é que quando você for vender para uma outra cidade ou algum outro estado, você vai ter que descobrir essa alíquota nesta outra cidade e outro estado. E já existem ferramentas para isso. E eu vou falar para vocês nos próximos vídeos aí quais são elas. E para fechar, vamos falar como fica cada um dos regimes. Já dei uma passadinha ali atrás, né, quando eu falei de como calcular os impostos. Lucro real vai ser beneficiado, que reduz a base de cálculo dele. Lucro presumido vai mudar drasticamente, sai da receita e passa para a margem fiscal. É uma nova metodologia, vai ter que colocar na ponta do lápis tudo. Então, lucro real e lucro presumido vão passar a ter a mesma forma de cálculo para os impostos sobre o consumo. E o que vai definir, então, escolher lucro real e lucro presumido? Efetivamente, os impostos sobre a renda, imposto de renda e contribuição. Pelas regras atuais, esses dois impostos vão continuar sendo calculados da forma atual. Lucro presumido, um percentual sobre o seu faturamento, e no lucro real sobre o lucro efetivo da empresa. E as empresas do Simples, como é que ficam nessa história? Não muda em nada a metodologia de cálculo da empresa do Simples Nacional. O que vai mudar é que a empresa do Simples vai perder um pouquinho de competitividade. Porque dentro do Simples Nacional, não sei se você sabe, é um agrupamento de impostos, não é um impostão chamado Simples Nacional. E a empresa que compra do Simples Nacional vai poder se creditar no limite do que a empresa do Simples Nacional paga de impostos. Então, a empresa do Simples tende a gerar menos crédito que uma empresa do regime geral, que são o lucro real e o lucro presumido agora. Então, a empresa do Simples Nacional vai perder competitividade nesse aspecto. Essas são as informações básicas que você precisa saber sobre a reforma tributária para não ficar perdido aí. Espero ter ajudado e acompanhe a gente com muita frequência. Nós estamos gerando conteúdo aqui para vocês saírem do desconhecimento e aprender cada vez mais a reforma tributária.